Boa noite. Bem, o nosso tema hoje, nascer é que é o problema e não morrer. Esse tema, esse título desse trabalho de hoje é título também de uma mensagem do livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. E eu achei interessante trazer para a nossa apreciação, porque é muito interessante a gente perceber pesquisadores falando a linguagem espírita, e vocês vão entender o que é que eu estou dizendo, sem serem espíritas, para a gente também ir vendo o quanto as ideias, quando são verdadeiras, elas florescem em vários lugares, em vários segmentos, a própria ciência, os cientistas. Então, nesse trabalho de hoje, eu vou falar um pouco do que Hermínio Miranda colocou no livro, para depois a gente buscar na codificação os pontos que a gente vai entender por que a linguagem é tão espírita. Essa doutora Ellen Van Baa, ela é psicóloga norte-americana, pesquisadora de regressão de terapêutica na Divisão de Estudos da Personalidade da Universidade de Virgínia e é autora dos livros Vida Antes da Vida e Recordando Vidas Passadas. Então veja que dois títulos que ela traz são títulos assim bem interessantes quando ela fala de vida antes da vida e recordando vidas passadas. Essa doutora, ela fez um trabalho bem interessante, onde ela reuniu cerca de 1.100 pessoas, fazendo regressão de memória com essas pessoas, e durante a regressão ela elaborou um relatório onde ela fazia perguntas e as pessoas respondiam. Então, 1.100 pessoas responderam esse questionário, e esse trabalho foi realizado para a universidade. O interessante são as perguntas. A primeira pergunta que ela fez às pessoas, a cada uma dessas 1.100 pessoas que estavam vivenciando o processo da regressão, foi a seguinte: foi sua a decisão de nascer? Não, é espírita. Alguém o ajudou a decidir? Em caso positivo, qual o seu relacionamento com o conselheiro? Como você se sente ante a perspectiva de viver a próxima existência? Há alguma razão pela qual você tem escolhido nascer na segunda metade do século XX? Vamos atentar para as perguntas. Foi você que escolheu o seu sexo? Se foi, por que decidiu ser homem ou mulher? Qual o seu objetivo nesta vida? Outra pergunta. E aí ela conclui com duas perguntas bem interessantes. Caso você tenha conhecido sua mãe em alguma existência anterior, que tipo de relacionamento tinham? E seu pai? Se você o conheceu em alguma circunstância anterior, que tipo de relacionamento tinham? Então, para que ela tivesse essa visão de realizar uma pesquisa nesse campo, dessa forma, precisava que ao longo da experiência dela, do trabalho que ela desenvolveu, ela tivesse percebido, nos relatos das pessoas que ela levava a relembrar o passado, registros de que essas pessoas já tinham vivido antes e de que essas pessoas, quando retornavam ao mundo espiritual, não morriam. E que depois retornavam à vida material. Porque ela não ia elaborar essas perguntas do nada. Então, mediante as experiências, as vivências que ela teve, os casos que ela atendeu, aonde ela foi percebendo os registros muito fortes, situações que não tinha nenhum entrelaçamento com essa vida atual e tudo, ela resolveu elaborar a pesquisa. Isso é um trabalho científico, não é um trabalho espírita. E para mim, pelo menos, o valor maior é justamente por isso. Porque não é um espírita que está fazendo essas perguntas. Porque para a gente fazer essas perguntas é muito fácil. A gente acredita em reencarnação, a gente acredita em vida após a morte, acredita na anterioridade do espírito. Então, para a gente elaborar um questionário desse,
Qual é a validade que tem? Aí as pessoas dizem, você é espírita, você acredita nisso. Mas ela não é espírita. Sim, ela não é espírita, ela é uma pesquisadora, ela é uma psicóloga que trabalha com regressão, terapia regressiva de vidas passadas. Dentro dessas terapias, ela encontrou elementos que levaram ao entendimento de que existia vida após a morte, tanto é que ela escreveu o livro Vida Antes da Vida. Isso não surgiu, não é um romance, é um trabalho de pesquisa. Com certeza ela teve contato com pessoas que relataram experiências que deixaram claro que ela já tinha vivido antes. E a partir desse processo que ela fez nas terapias regressivas de vidas passadas, ela constatou que as pessoas desencarnavam no mundo espiritual, viviam a vida espiritual, se preparavam para reencarnar. E aí ela quis saber das pessoas reencarnadas no momento, na atualidade, como era que tinha sido esse processo. Então ela faz essas perguntas e a pessoa regredida vai respondendo, lembrando a vivência lá no mundo espiritual, quando ela estava sem encarnar, quando ela estava naquele momento, naquele processo, que os espíritos dizem que estava na erraticidade, esperando, se preparando para reencarnar. Na conclusão do trabalho dela, ela colocou o seguinte: dessas perguntas que nós lemos aqui, que foram feitas para 1.100 pessoas, ela disse que 81% dos pacientes disseram que eles próprios haviam decidido nascer. É um número bem alto, né? 81% disseram, não, eu nasci porque eu decidi que queria nascer. Apenas 19% afirmaram que não tinham lembrança de nenhuma decisão ou que nada lhes ocorrera a dizer. Na doutrina a gente vai entender que realmente existem espíritos que reencarnam compulsoriamente, que não estão conscientes do processo, que reencarnam por necessidades, são induzidos a reencarnar porque é o melhor para eles e tudo mais. Mas a maioria, 81% dos pacientes, afirmaram, não, eu decidi nascer. Eu escolhi nascer. Do total pesquisado, das 1.100 pessoas, 68% disseram que ficaram relutantes, tensos, mas resignados ante a perspectiva de viver nova vida. Quando souberam que tinham que reencarnar novamente, ficaram tensos, ficaram nervosos, mas se resignaram, era necessário. Somente 26% consideraram a nova oportunidade com certo otimismo. Mas, curiosamente, não estavam interessados em fazer da vida um contínuo fluxo de prazeres, e sim nutriam a esperança de alcançar alguma conquista evolutiva. Então, veja que uma minoria já estava consciente da necessidade do processo, então encarou a oportunidade com otimismo, porque seria mais uma oportunidade de alcançar uma conquista evolutiva. Mas em nenhum momento eles pensaram, eu vou voltar para a carne, vou poder me divertir como eu fazia antes, vou poder ganhar dinheiro, vou poder ser famoso. Nada disso passou pela mente deles. Todos eles pensaram em ganhar alguma conquista evolutiva. Isso relato dos pacientes. 90% dos pesquisados, olha, 90%. Informaram que as mortes foram experiências agradáveis, mas que os nascimentos constituem momento de desventura e tensão. Então, 90% disseram, não, a morte não foi temerosa, tenebrosa, porque a gente sabe na doutrina que muitas vezes nem se dão conta que desencarnaram, porque dizem que morrer é você dormir e não acordar mais. Então, esses 90% disseram que as experiências foram agradáveis no desencarne. Agora, os nascimentos é que deixaram eles um pouco preocupados, tensos. Por quê, né? Vamos já conversar sobre isso. A doutrina tem resposta. Quanto aos objetivos planejados para a vida ser vivida, a doutora não observou nenhum objeto especial de desenvolver talentos ou faculdades,
mas prioritariamente aprender a relacionar-se com os outros e amar sem exigir e ser possessivo. Então ninguém disse assim, lá eu planejei que eu ia ser uma personalidade com essa natureza, não. Ninguém relatou, não foi um fato importante para eles relatar isso. E sim, que reencarnaram com prioridades, principalmente no campo do relacionamento, aprendendo a amar sem ser exigente e possessivo. Desse grupo, 28% tinham consciência de haver trazido uma espécie de mensagem à humanidade, no sentido de que é necessário ser solidário com o semelhante e desenvolver o consciente superior, ou seja, o conceito de que somos todos primariamente seres espirituais. Então, é uma minoria, 28%, sim, mas essas pessoas traziam uma consciência de que reencarnavam com uma espécie de mensagem, que era uma mensagem para a humanidade, no sentido de ser solidário com o semelhante, que são aquelas pessoas que já nascem com aquele entendimento de que devem ser solidários, que devem ser caridosos, compreensivos, e que isso é uma mensagem que eles devem levar para as outras pessoas como forma de ir trabalhando na humanidade esses sentimentos. Os pacientes foram praticamente unânimes em rejeitar qualquer intenção voltada para o aumento da riqueza, do status e do poder. A maioria, quase que unanimidade, disseram, não, ninguém veio aqui para aumento de riqueza, de status e de poder, não. A gente vai trabalhar nesse campo, tudo bem, mas o nosso objetivo aqui é outro. É a nossa evolução espiritual. Veja que isso parte de uma pesquisadora, de uma psicóloga não espírita, uma cientista. E isso, para mim, se é ciência, vale muito, é muito peso para as ideias espíritas. 87% das pessoas consultadas declararam haver conhecido seus pais, amantes, parentes e amigos de uma ou outra vida anterior. 87% disseram, olha, eu já conhecia meu pai de outra vida, ou minha esposa, ou meus amigos, já conhecia, já eram pessoas conhecidas. No mundo espiritual eu sabia que eles estariam comigo nessa encarnação, a gente escolheu estar juntos, estamos aqui e tudo. Então, essa pesquisa da doutora Ellen confirma todos os ensinamentos que os espíritos trouxeram, mas não para nós espíritas, nós já sabemos disso. Mas para quem diz assim, eu não acredito na doutrina espírita, está aí um trabalho científico, que vale a pena, quem só acredita em ciência, a pessoa se debruçar sobre ele, porque essa pesquisadora, ela não fez um trabalho, isso não é um trabalho de brincadeira, não é uma pessoa qualquer, é uma cientista, e ela fez para uma universidade esse trabalho. E esse trabalho é referência para quem pesquisa sobre reencarnação, sobre vida após a morte, pela seriedade, pelos elementos que traz. A gente viu que muito bem ordenadas as perguntas, de forma que ela realmente pudesse comprovar que existe a reencarnação, que existe vida além do túmulo, e que existe vida anterior. Então nós vamos aqui para o Livro dos Espíritos, para a gente começar a perceber os pontos que a gente pode aqui unir à pesquisa da doutora Ellen. Na questão 204, Kardec pergunta, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Veja que ela perguntou. Lá, o seu pai, a sua mãe, você tinha algum vínculo com eles? O que eles eram para você? E a maioria das pessoas disseram sim, tinha. E aí os espíritos responderam, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, há 158 anos, os espíritos trouxeram essa informação através da codificação, comprovando aquilo que a doutora está dizendo hoje. Então, é claro que os nossos laços familiares, as nossas ligações, elas têm uma origem já vêm
de outras vidas. Então, na questão primeira, quando ela perguntou, foi sua a decisão de nascer? E 81% disseram sim. Kardec, na questão 258, pergunta aos espíritos. Quando na erraticidade, ou seja, quando o espírito estava lá no mundo espiritual, nesse período em que desencarnou e se preparando para reencarnar, quando o espírito na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E aí os espíritos respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. 81% disseram, eu escolhi nascer. E escolhi a situação, o momento, coisas dessa natureza. Então, já há 158 anos, Kardec nos dizendo que o próprio espírito escolhe o gênero de provas por que há de passar. E aí, ele repõe a pergunta, não é Deus, então, que eles impõem as tribulações da vida como castigo? Quer dizer, não é Deus que impõe um castigo, aqui a palavra castigo é antiga, a gente tem que atualizar, né? Não é Deus que impõe a experiência difícil para o espírito, vamos dizer assim? E aí os espíritos respondem, nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredir-se, e Deus o permitiu. Então é claro que ninguém precisa estar pedindo a permissão de Deus, porque já existem leis que ordenam a criação, a natureza, e nós estamos submetidos a ela. Então nós vamos, por necessidade de evolução, nós vamos estar encarnando sempre até que a gente consiga um patamar de evolução, num nível onde a reencarnação não seja mais necessária. E como diz os espíritos, o desejo é nosso. Nós é que queremos nos expor, porque nós compreendemos que é um meio de progresso. Então Deus permite. Quando a doutora Ellen diz que os pacientes foram praticamente unânimes em rejeitar qualquer intenção voltada para o aumento da riqueza, do status e do poder, nós vamos encontrar na questão 264, que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. O que o espírito privilegia nessa nova encarnação? Será que ele vai pensar, eu vou querer ir rico, eu quero ir com poder, eu quero ir... Aí os espíritos disseram para Kardec, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e pela má aplicação. Então, a preocupação não é quando ele diz aqui que muitos escolhem a riqueza e o poder, é para experimentar as tentações. Não é para pegar e chegar aqui e cair em tentação, não. Então, veja que o objetivo lá é diferente do que a gente entende aqui. Então, Kardec esclarece nessa questão 266 que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciar. Lá a gente vê de outra forma. Aquilo que a gente achava que era tão importante aqui no mundo espiritual perde toda a importância. E a gente já vai focar naquilo que realmente vai nos melhorar, que vai favorecer o nosso aprendizado, da nossa necessidade de evolução. Então, divisam a meta que bem diferente é para ele dos gozos fugitivos do mundo. Então, a gente vem para aprender, a gente vem para crescer, a gente não vem para jogar fora a oportunidade. E aí ele continua, após cada existência, veem o passo que deram e compreende o que ainda lhes falta em pureza para atingir aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea,
solicitando as que possam fazer, que a alcancem mais rápido. Isso aqui para a gente entender, se a gente entendesse isso, a gente não reclamava da vida. Ninguém reclamava da encarnação, da oportunidade, da dificuldade, porque foi escolha nossa. E quando a gente retornou, a gente examinou e viu que faltava melhorar nesse campo. Então é esse campo que eu quero que esteja mais presente na minha vida. Aí a gente vem com aquele campo florado de necessidade e a gente reclama, a gente não faz o que deveria fazer. E quando a gente faz e a gente volta para o mundo espiritual, aí a gente percebe, graças a Deus, nessa parte aqui, eu me saí bem. Como se a gente fosse fazer a prova. A gente volta e diz assim, essas questões aqui, graças a Deus eu consegui resolver. Essas outras eu tive dificuldade, não consegui, mas eu respondi alguma coisa. Agora, voltar e dizer, falei em todas, deve ser desespero para o espírito. Se não momentaneamente, mas quando ele adquirir um pouco de luz. 90% dos pesquisados informaram que as mortes foram experiências agradáveis, mas que os nascimentos constituem momentos de desventura e tensão. Então vamos ver o que Kardec, o Livro dos Espíritos, traz sobre isso. Questão 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que ele experimenta ao desencarnar? Muito maior, e sobretudo mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra para ela. Então está aí a explicação das pessoas acharem que o desencarne foi tranquilo, mas teve assim uma ansiedade, uma angústia para reencarnar. Porque quando a gente sai, eu citei nesse instante o exemplo da prova, quando a gente sai da prova, a gente pronto, estou livre, já fiz. Agora é ver o que foi de proveitoso e o que não foi. Mas eu já fiz. Mas quando a gente vai entrar, a ansiedade, o que será que vai cair? Será que eu vou conseguir? Será que isso? Será que aquilo? Então, a mesma coisa com o espírito. Quando ele vai reencarnar, ele fica ansioso, fica angustiado, porque ele não sabe se ele vai conseguir sair vitorioso daquela prova que ele vai enfrentar. E muitas vezes tem espírito que traz provas muito graves, muito sofridas. Então, tem deles que desistem da reencarnação, retornam. Não, agora não, vou dar um tempo. Vou me fortalecer mais. Então, esse momento de encarnar para os espíritos, eles disseram que é mais difícil do que desencarnar. Mais difícil do que desencarnar. Dizem que a gente desencarna toda noite, né? E volta para o corpo no dia de manhã. No dia que a gente não voltar, aí a gente morreu. 68% revelaram-se relutantes, tensos ou resignados ante a perspectiva de viver nova existência. O dado da doutora Ellen. E olha aqui da 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Olha a sabedoria de Kardec. Perguntando. E aí os espíritos dizem, de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, conforme a suporte. Então é aquela coisa, meu Deus, a gente lembra aqui da leitura do livro Missionários da Luz, é que me ocorre no momento, o caso do reencarno do Segismundo. Segismundo já estava no mundo espiritual construindo uma obra grandiosa, valiosa, e precisava voltar para a Terra para poder resgatar um débito grave, sério. Então ele estava muito nervoso, ele estava muito angustiado, primeiro porque aquele a quem ele feriu, que se comprometeu de receber, ele já estava relutando para não receber, e ele com problemas, com receio de chegar, e se eu não fizer tudo o que eu tenho que fazer, e se eu falhar? Porque se ele falhasse, quando ele voltasse para o mundo espiritual, ele não ia perder as conquistas que ele teve, mas era como se fosse assim, parou, tem que voltar de novo para fazer essa prova novamente. Então os espíritos ficam preocupados com isso, porque se avançar, chegar, resolver tudo direitinho e voltar, pronto, cumpri, agora daqui a dia eu retomo minha obra, eu posso seguir em frente. Mas o fato de falhar pode fazer com que a criatura estacione e tenha que voltar e retomar.
É como um curso que a gente está fazendo, que a gente não passa de ano. A gente tem que refazer a série. Então, na reencarnação, o processo é semelhante. Então, aqui o Hermínio Miranda, concluindo esse estudo sobre a doutora Hélia, ele diz o seguinte: como se depreende de tudo isso, nascer ainda constitui para a maioria uma espécie de provação, mais um dever do que um prazer. A gente reencarna mais por necessidade do que porque a gente adora viver na carne. Morrer, ao contrário, é um processo de libertação quanto ao confinamento na carne. Porque aqui a gente está preso, como diz o peixe, nós estamos enterrados, nós não estamos reencarnados não, nós estamos enterrados aqui na Terra. O peso da matéria, o que ela não permite que a gente tenha acesso e tudo. É tanto que os espíritos, muitas vezes, quando saem do corpo, sentem leveza. Quando vão buscar a espiritualidade, sentem leveza. Existem relatos na obra de André Luiz, de espíritos, como eu li recentemente numa obra, em que a mãe é levada ao mundo espiritual para visitar o filho que está desencarnado, e ela diz assim: mas por que a gente não fica por aqui? Por que a gente tem que voltar, que é tão maravilhoso? Quer dizer, ela não quer nem voltar mais para o corpo. Ela esquece até os outros filhos que ela deixou. De tão maravilhosa que é a sensação que sente de estar livre do corpo material. Então é necessário que a gente brigue para ficar nele. Né? Nós temos que permanecer aqui realizando a nossa provação. Porque se a gente tivesse esse acesso de tanta coisa boa fora do corpo, a gente ia fazer por voltar muito mais cedo do que necessário. E aí Deus sabiamente nos colocou na condição de necessidade de preservar a nossa oportunidade de vida aqui. Então, esse trabalho que nós estamos iniciando hoje, nós estamos abrindo praticamente uma semana que a casa vai realizar, aliás, que o Movimento Espírita de Parnaíba vai realizar, que é a campanha Imortalidade da Alma. A partir da próxima semana, todas as casas, nas suas palestras públicas, vão falar sobre a imortalidade da alma. Aqui, toda terça-feira, nós vamos ter um tema específico sobre mortalidade da alma. E isso porque dia 2 é finados. E finados é boa hora para refletir que a vida continua. É um dia que a gente para pensar em quem morreu. É um dia que a gente faz visita nos túmulos dos nossos desencarnados. Então é bom para a gente refletir que a qualquer momento seremos nós a estar sendo visitados, a estar fora do corpo, a visitar a família e espírito. Porque a morte é só um passaporte. Qualquer hora nós estamos fazendo a viagem. Então a boa nova que o Espiritismo nos traz é justamente essa: matou a morte. O Espiritismo matou a morte. Não existe morte. Existe essa transmutação, né? A morte não existe, a vida é uma só. Não tem aquela coisa de outra vida, não. É a mesma vida. E ninguém morre. A gente muda de dimensão, a gente se desveste do corpo material, para depois pegar um corpo melhor, pelo menos se espera que assim seja, de acordo com o que a gente faça. Sim, também, com certeza. Então a doutrina espírita mudou completamente essa perspectiva de futuro. Hoje, nós espíritas, dia de finados, nós fazemos esse trabalho mais como forma de conscientizar as pessoas que não têm conhecimento sobre a morte e que sofrem muito. É uma tentativa de esclarecer. Isso não quer dizer que a gente esteja imune ao sofrimento por perda de familiares. De maneira nenhuma. Isso vai estar muito relacionado ao grau evolutivo de cada pessoa. Mas com certeza nós vamos ver a morte de uma forma diferente. Nós não vamos mais ver como a gente via antigamente, como a gente achava que era. E a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Então, se a gente achava que será que existe, será que não existe, hoje a gente tem certeza. E essa comprovação científica, que não é só dela, eu trouxe esse enfoque dela, mas existem muitos pesquisadores trabalhando nesse campo,
tende a no futuro se tornar um conhecimento geral. Basta que a gente entenda o seguinte, que há 20 anos atrás, ou talvez há 10 anos atrás, não vou nem tão longe, o conhecimento espírita não era tão divulgado quanto é hoje. A maioria das pessoas hoje, seja através de uma novela, seja através de um filme, seja através de seja lá o que for, já tem algum entendimento, já tem alguma crença. Tanto é que quando morre um familiar, entra em contato com a gente e diz assim, tem como a gente receber uma carta de um familiar nosso? Nem espírita não é. Mas já acredita que a pessoa foi para algum lugar. E no futuro, digamos que daqui a 20 anos, eu não vou nem botar muito mais, porque as coisas estão acontecendo tão rápido, quem estiver encarnando, vai reencarnar no momento em que vai ouvir falar tanto de doutrina espírita, de espiritismo, de imortalidade da alma, descoberta científica e tudo, que vai ser uma crença geral. Até que tudo passe a ser um conhecimento natural. Até que a gente comece a entender esse processo como algo natural. Nascer, desencarnar, voltar, quantas vezes sejam necessárias. Tudo isso como sendo um componente da lei de amor, que Deus criou para que a gente, através dela, pudesse, passo a passo, todos nós, indistintamente, sem regalia, sem direito para ninguém, pudesse evoluir, crescer e chegar àquilo que ele disse, que todos nós somos deuses. Chegaremos muito próximo daquilo que nós conhecemos como modelo e guia da humanidade, que é Jesus, ou talvez em igualdade. Nunca vamos nos aproximar, porque ele também está sempre, com certeza nós não vamos chegar, mas vamos alcançar os níveis de evolução, se Deus quiser. Então, próxima semana, você já sabe, nosso tema vai ser imortalidade da alma, em todas as terças-feiras, e sintam-se convidados a participar.